E aí, gurizada, beleza? Esse aqui é o Beats de Liberdades, eu sou o M0 e hoje eu vou falar um pouco sobre um insight que eu tive sobre a história dos Três Porquinhos, tá? É, isso mesmo. eu, eu tô comprando alguns livros recentemente e eu vi que eu tenho muito livro que eu tava pra ler e nunca li. Então eu fiz uma organização aqui mental, uma lista de uma ordem assim, tentei estabelecer alguns critérios para essa ordem e comecei a reler livros que estavam parados, que eu tinha comprado, que eu tinha ganhado e que nunca li. E aí eu li uma versão adaptada do Robinson Crusoe pelo Monteiro Lobato, li Kafka. Eu nunca tinha lido A Metamorfose, eu tinha esse livro há mais de 10 anos, nunca tinha lido. Li finalmente ele. Li em 2 dias, eu acho. Comecei a ler um romance espírita do Emmanuel, que é Há 2000 anos, que conta a história de supostamente uma das encarnações dele, né? Então eu comecei a perguntar pra ela, né? Quantos livros tu leu no ano? Qual o último livro que tu leu? E aí ela disse, como ela é professora, ela prontamente respondeu pra mim, né? Eu li Os Três Porquinhos pras crianças. E aí eu pensei, pô, fazia muito tempo que eu não li essa história, né? E eu pensei, cara, eu nem lembro como que é a história. A última vez, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade quando eu li. Quando leram pra mim a última vez. Eu nunca li, eu ler a história, eu nunca li. Então eu pensei, cara, eu nunca tive. Eu nunca tive a minha própria conclusão da história, sabe? Nunca tirei minha própria visão do que estava escrito ali. Eu sempre aceitei que os outros falaram pra mim o que era a moral da história, o que significava aquilo, muitas vezes pros professores mesmo. E perguntei pra minha esposa qual que era a moral da história e tal. Ela disse, olha, eu não gosto, ela me respondeu, né, não gosto muito da ideia de que falaram pra mim de que essa história significava tu tem que trabalhar duro pra que o mal não te atinja, né? Tu tem que se esforçar ao invés dos outros porquinhos que não se esforçaram o suficiente. Tu tem que ser igual ao porquinho de construir a casa de tijolo. Então, tu trabalhando muito, tu consegue se livrar, né, do mal, do lobo, né? Tu vai conseguir se livrar do mal. E ela me disse, não, eu não gosto muito dessa moral da história que me contaram. Eu prefiro contar para as crianças que é sobre a adversidade da vida. Que tu, montando uma boa base na tua vida, tu consegue enfrentar o mal. E eu pensei, caramba, é verdade. Também me ensinaram assim. Também me ensinaram que tem que se esforçar, morrer de trabalhar, e aí tu vai se livrar do mal. Tu não pode ser um vagabundo igual aos outros três porquinhos. Os outros dois porquinhos, tu tem que ser igual que construiu a casa de tijolo. Claro, a grosso modo faz sentido. Claro, ninguém não é certo ser alguém escorado, né? Alguém que vai se sustentar a custas dos outros. Mas eu reli a história e, cara, eu tive uma epifania. Eu, junto com o que ela falou, eu consegui concluir outras coisas além e que é verdade. Eu notei que nos ensinam uma moral da história errada, que não é a correta. Então, se tu reler a história, a primeira coisa que eu pensei, eu vou ver o simbolismo das coisas aqui. Bom, resumidamente, muito por cima, a história é bem curta já, mas basicamente, só relembrando aqui, os três porquinhos eles estão se emancipando, né? Eles estão saindo da casa da mãe e para viver a vida deles. E eles têm que construir cada um sua casa. O primeiro faz uma de palha, o segundo faz uma de madeira e o terceiro uma de tijolos. Só que havia um lobo na floresta e esse lobo comia porcos. E esse lobo vai atrás dos porcos que se emanciparam, agora estão sozinhos na vida, e ele vai atrás deles. E aí, o lobo vai atrás do primeiro porquinho, que tinha casa de palha, né? E facilmente derruba a casa do porquinho de palha que sai correndo. E facilmente ele também derruba a casa
do que construiu a casa de madeira. E os dois que estavam refugiados ali saem correndo para de tijolos. E finalmente, de tijolo, o lobo, os tijolos conseguem resistir ao lobo, né? A força do lobo. Nisso, eu comecei é quase literal o que está escrito ali. Simbolicamente, o que é a representação do lobo, né? Toda história infantil, ela representa lobo como o mal mesmo, né? Tanto que é o lobo mau. Então ele é a personificação do mal. O mal que espreita, que habita nas sombras, na floresta, e que vai caçar, devorar a sangue frio os personagens que representam as virtudes da história, né? Geralmente os personagens principais representam virtudes. Então, cara, a moral tá escrito explicitamente. Não é implicitamente, é explicitamente ali. Se tu não tem uma mente forte, se tu não tem uma mente com uma base forte, ela sucede ao mal. Cara, por que a moral da história foi distorcida? Por quê? Será que distorceram conscientemente? Olha a moral da história, de uma história infantil simples. Olha a profundidade de camadas que a gente tem aqui. O porco é um dos animais mais inteligentes. Ele, na história, ele representa a mente ou a inteligência, a virtude. A cada uma das casas ali está representando uma maneira de que aquele cara, ao se emancipar, ao tentar construir uma vida para si, né, estava lidando com suas dificuldades, construindo uma mente. E olhe, veja que o que construiu a mente com uma base mais forte foi o que resistiu ao mal. Todos os outros dois caíram. E aí eu tive uma segunda epifania. Eu notei que a semelhança da moral da história verdadeira é muito parecida com a conclusão do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Quando ele fala lá, ele está concluindo o Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: aquele que ouve minhas palavras é como o homem que constrói sua casa sobre a rocha. E vem a tempestade, batem na casa dela, vem terremoto, furacão, tempestade, enchente, tudo bate na casa dele, mas a casa se mantém de pé. E aquele que não ouve minhas palavras é como aquele que constrói a casa sobre areia, que ali ele vem a tempestade, vem a enchente, vem as coisas e derruba facilmente a casa. Cara, olha a semelhança. E aí eu comecei a pensar, cara, mas essa semelhança, ela tá muito, como evidente. A evidência da semelhança aqui é muito forte. Onde que veio essa história? Porque eu sempre achei que as histórias dos três porquinhos eram dos irmãos Grimm. Mas eu descobri que não. Que na verdade não tem um autor bem definido. Que tem até um cara que compilou a primeira vez desse conto, compilou esse conto num livro lá, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas que é uma história muito antiga que se conta de pai para filho nas gerações da Inglaterra. E aí quando que começou isso, né? Os primeiros relatos que tem registrado disso é entre o século XVIII e XIX, tá? E aí eu comecei a ver a história da Inglaterra, e nesse período era quando a maior parte da Inglaterra já tinha se tornado cristã. Depois de muitos séculos, né? Desde o século III, existem ali os celtas cristãos, né? Que era um grupo, tinha uma parte dos celtas que não eram tão místicos, que eles tinham mais um pouco da influência dos romanos, dos grupos de romanos e pessoas que viviam ali em Jerusalém, que se converteram ao cristianismo nos primeiros séculos e se mudaram, né? Fugiram de Roma, do estado de Roma, que perseguia-os, e se espalharam por toda a Europa. E alguns deles influenciaram os celtas, que criaram um grupo e foram para a Inglaterra. Lá, isso desde o século III.
E ali se estabeleceu aqueles povos, né, que foi muito difícil na Inglaterra, ali naqueles países nórdicos, naquelas grandes conglomerados de ilhas gigantescas, né? Não sei nem se dá para chamar de ilha, mas são países que são rodeados pelo mar, né? E que ali foi muito difícil se estabelecer os princípios cristãos e só no do século 3 ao século 19 que foi plenamente estabelecido depois de muita guerra, muita política, muita guerra religiosa. E finalmente eles conseguiram se estabelecer como sendo um país cristão, né? E é ali que, quando eles se estabeleceram como um país cristão, que começou esses contos. E, claro, a influência dessa moral cristã está implícita nessa história. E óbvio, mas aí eu comecei a me perguntar: o que mudou na cultura, aqui principalmente no Brasil, né? Eu não sei em outros lugares do mundo, mas eu conheço que, pra mim, no Brasil, quando eu era criança, essa história me foi passada com uma moral distorcida. Porque, na verdade, a sabedoria, a virtude, a construção interior, que representa ali na história com as casas, né? Na verdade, ali, a, a, a moral da história é de que tenha uma mente forte, ouça os ensinamentos bons, ouça a virtude, crie a virtude em seu coração, alimente a virtude em sua mente. Essa é a moral da história, para que tu não sucumba ao mal. Cara, e aí eu comecei a pensar, onde começou no Brasil um movimento cultural ou um movimento sistemático que se entranhou no sistema de ensino ou na mente das pessoas, que desvirtuaram totalmente a mensagem, criaram esse ruído que foge, que distorce de uma forma até monstruosa a mensagem original. Enfim, esse foi o insight que eu tive, as dúvidas que eu levanto. Pode ter certeza que aqui eu vou levantar muito mais dúvidas do que respostas, tá? Então, se acostume a ter mais dúvidas do que resposta, porque eu não tenho muitas respostas. Eu acho que a única resposta realmente é seguir o caminho, buscar a verdade e a vida, né? Que seria Deus, Jesus. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer, esse pensamento que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Se curtiu, compartilha aí com alguém que pense também sobre isso. Se esse conteúdo aqui te deu alguma espécie de dúvida, se te deu algum outro insight, ou se tu quer criticar o que eu tô falando aqui, se tu quer só xingar, sinta-se à vontade aí pra colocar nos comentários, tá? Não sei em qual plataforma exatamente eu vou postar isso, mas compartilha. Segue aí esse canal aqui, não sei na plataforma que tu estiver ouvindo. Ajude a gente a crescer, ajuda a gente a espalhar essas mensagens em busca da verdade, duvidando e questionando a realidade, as coisas como elas foram nos impostas, tá? E buscar a própria verdade. Não a própria verdade, mas buscar a verdade. Acho que isso é importante, muito importante. Eu acho que a gente precisa um pouco mais disso nos dias de hoje, né? Entender que o caminho, a verdade e a vida é o que salva. Feito, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Acompanha e compartilha nosso conteúdo. Se tu tem as mesmas ideias ou não, pode acompanhar também. Fala aí o que tu achou. Tamo junto. Até a próxima. Aqui é M0 do Beats de Liberdade.
e tchau.